Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 111. Mas Atsuki Aozaki estremeceu com a lembrança desagradável e rapidamente acenou com as mãos. Não, mestre, deixe-me explicar. Eu não estava brincando com você, eu realmente dominei Shikai. Yamamoto fez uma pausa, sua mão parando no meio do movimento. Ele franziu a testa, desconfiado. O que você quer dizer? Sua Zanpakuti estava em um estado semi-liberado? Ou ela tem múltiplas habilidades Shikai e frases de liberação? Mas Atsuki Aozaki sorriu. Como esperado de você, mestre, o Shinigami mais forte em 1000 anos. Afiado como sempre. Você descobriu na hora. O elogio foi constrangedor, mas Yamamoto não pareceu se importar. Ele assentiu lentamente com um leve sorriso nos lábios. Era raro que esse pirralho dissesse algo legal sobre ele, e quando ele fazia isso, geralmente era acompanhado de sarcasmo. Pela primeira vez, o elogio pareceu genuíno, e Yamamoto não pôde negar que era estranhamente revigorante. Vendo a expressão do velho suavizar, mas Atsuki Aozaki ficou mais ousado e continuou casualmente. O Shikai que usei antes estava, na verdade, em um estado semi-lançado devido a um erro na frase de lançamento. Durante minha batalha com Kenpachi Kigan, depois de experimentar a beira da vida e da morte, Ban Senran finalmente me revelou a verdadeira frase de libertação. E quando aprendi isso, fui capaz de ativar completamente meu verdadeiro Shikai. Ele lançou um olhar rápido para Yamamoto. O velho permaneceu em silêncio, com os olhos profundos fixos nele como se esperasse algo. Mas Atsuki Aozaki de repente se lembrou de uma citação do programa britânico Sim, primeiro-ministro. Se você vai ser desonesto, tem que ser inteligente. Se você vai ser honesto, tem que ser chato. Era um princípio que ele costumava usar ao lidar com Aizen, nunca se preocupando em esconder sua própria ambição ao falar com ele. Parecia que ele teria que aplicar a mesma estratégia com seu mestre hoje. Respirando fundo, ele sorriu ironicamente antes de continuar. Após a liberação completa, ela ganha 3 habilidades. Primeiro, ela pode imitar o Shikai de outras Zanpakuti, com o poder do Shikai dependendo da minha própria Reiatsu. Segundo, ao imitar um Shikai, posso escolher se altero ou não a forma do meu Zanpakuti. Terceiro, posso usar várias habilidades Shikai simultaneamente, sobrepondo seus efeitos. Yamamoto franziu a testa ainda mais. E os efeitos colaterais? Essa era sua maior preocupação. A habilidade de Ban Senran o lembrou do Inhakiten do clã Tsunayashiro. Aquele Zanpakuti também podia copiar outros, mas a um preço terrível. Drenava permanentemente a vida do usuário. Os efeitos colaterais eram graves, mas seu poder ainda atraía os jovens herdeiros Tsunayashiro, geração após geração. Com o talento de Masatsuki, ele não precisava de tais atalhos para se tornar forte. Se sua Zanpakuti carregasse um risco semelhante e ele se tornasse viciado nela, isso seria um problema. Nenhum. Mas Atsuki Aozaki balançou a cabeça. Vendo sua expressão confiante, sem nenhum traço de engano, Yamamoto finalmente soltou um suspiro silencioso de alívio. Mas Atsuki Aozaki fechou os olhos pensativo por um longo tempo, antes de concordar satisfeito, com um sorriso significativo aparecendo no canto dos lábios. Muito bem, mas Atsuki Aozaki, você não me decepcionou. Sua habilidade Shikai condiz quase exatamente com minhas deduções. Mas Atsuki Aozaki, você é meu discípulo. Não vou mentir para você, então serei honesto. Mas se você está me enganando, terei que reconsiderar se nosso relacionamento mestre-discípulo deve continuar. Yamamoto fez uma pausa, como se estivesse tomando uma decisão firme, e então continuou. Entendo que, como mestre, não devo duvidar do meu discípulo. Essa é a minha falha. Não sou um mestre qualificado. Se não quiser mais me reconhecer como seu mestre, permitirei que deixe minha tutela. Não se preocupe, quando você for embora, eu recomendarei ao Capitão Unohana. Você pode não saber muito sobre ela, mas ela foi a primeira Kenpachi da Sociedade das Almas, uma das mais fortes do Gotei 13. Ela é mais do que qualificada para ser sua mestra. Ter Unohana como minha mestra. Isso parece meio emocionante. Tosse. Não, espera aí, porque o velho está tão rígido. Ele precisava mesmo me contar tudo? Não podia mentir um pouquinho? Sou muito fácil de enganar. Basta me apresentar alguns Shinigami lindos e fingirei que nunca ouvi nada. Não tem como ele estar dizendo isso porque ele realmente quer se livrar de mim, certo? Então o que foi aquele olhar secreto de antes? Espera aí, entendi errado de novo. Os pensamentos de Masatsuki foram muito além do que Yamamoto havia previsto. Balançando a cabeça, ele sorriu e disse com uma expressão deliberadamente irritante. Seu velhote, não me diga que você tem medo do meu talento, que está preocupado que eu vá superá-lo um dia, que está se segurando e tentando me expulsar? Que bobagem. Você acha que eu sou esse tipo de pessoa? Os olhos de Yamamoto se abriram de fúria. Com todos os Shinigami poderosos que ele treinou, como ele poderia estar acumulando técnicas? Só esse pirralho teria coragem de dizer algo tão ultrajante. Um segundo depois, Yamamoto se conteve percebendo que sua reação poderia minar sua dignidade. Rapidamente recuperou a compostura e com solenidade forçada perguntou. Eu só quero sua resposta, mas Atsuki Aozaki. Uma última vez, você deseja deixar a escola Genri? Não. Mas Atsuki Aozaki balançou a cabeça com firmeza. O quê? Yamamoto assentiu e então olhou 2 vezes. Eu disse não, mas Atsuki Aozaki acenou com a mão dispensando. Por que eu me contentaria em ser discípulo do capitão da 4ª divisão quando posso ser discípulo do próprio capitão comandante? Um comanda a 4ª divisão, o outro comanda todo o Gotei 13. É óbvio quem tem mais poder, não é? Ainda pretendo usar seu nome para causar problemas em Seireitei. Não pense que pode se livrar de mim tão facilmente, velho. Seu pirralho.
Que desrespeito! Como ousa falar assim com seu mestre? Yamamoto finalmente perdeu a paciência e se levantou, dando uma leve pancada na cabeça de Masatsuki com sua bengala. Masatsuki esfregou a cabeça confuso. A força era muito leve, não só não doeu como ele mal a sentiu. Yamamoto bufou, sentindo-se cada vez mais irritado só de olhar para aquele aluno indisciplinado. Por que você está me encarando? Ele resmungou. Vá trocar de roupa. Já que você sabe usar Rijinjaka, vou te ensinar algumas técnicas. Ter poder, mas não ter habilidade. O que te diferencia de um bruto? Eu teria vergonha de mencionar isso. Como fui parar com um discípulo tão tolo? Sim, mestre. Masatsuki Aozaki abaixou a cabeça, dificultando a leitura de sua expressão. Os dois treinaram por um dia inteiro, continuando até o céu escurecer. Até Masatsuki, que era obcecado pelo treinamento, atingiu seu limite antes que Yamamoto finalmente encerrasse a aula. Masatsuki já havia usado o poder de Rijinjaka antes, mas só de estar perto do Rijinjaka de Yamamoto era quase insuportável. Um dia inteiro de treinamento já estava testando seus limites. Enxugando o suor da testa com uma toalha, ele perguntou de repente. A propósito, mestre, como o senhor descobriu que minha Zanpakuti podia imitar Shikai? Logicamente falando, você não deveria ter suspeitado que era uma Zanpakuti do tipo Kid? Capítulo 112. Yamamoto estreitou os olhos, acariciando sua longa barba branca com um toque de orgulho. Não sei sobre outras Zanpakuti, mas sei que você usou Rijinjaka. O poder do Rijinjaka é algo com o qual estou mais familiarizado do que qualquer outra pessoa. Embora Reiatsuki Formas-chama seja completamente diferente, o método de construção é exatamente o mesmo. Estou com Rijinjaka há milhares de anos, nunca nos separamos, e sei disso melhor do que ninguém. Você realmente achou que conseguiria me enganar com um truque tão mesquinho? Nunca separados? Quer dizer, que você dorme com suas Zanpakuti todas as noites, assim como eu. Os olhos de Masatsuki se arregalaram em compreensão. Então é esse o tipo de velho que você é, Yamamoto. Eu te julguei completamente mal. Você é mais parecido comigo do que eu pensava. Não é de se admirar que ele tenha conseguido aprimorar seu Bankai através de 1000 anos de treinamento. Normalmente, o poder de uma Zanpakuti é fixo, e sua força depende inteiramente da Reiatsu do usuário. Mas a Reiatsu deste velho já havia atingido o auge absoluto para um Shinigami, sem ter mais onde crescer. O fato de que ele conseguiu refinar ainda mais seu Bankai ao longo de 1000 anos falou muito sobre o quão profundamente ele entendia Rijinjaka. 1000 anos! Masatsuki não conseguia nem imaginar como devia ser para Rijinjaka ficar preso com aquele velho todos os dias. Ele lamentou silenciosamente a morte do pobre Zanpakuti por um momento. Yamamoto, aparentemente irritado com o comentário, levantou um punho e bateu na cabeça de Masatsuki, uma sensação familiar. Doloroso, mas não prejudicial. Yamamoto revirou os olhos. Eu não sou como você, pirralho. Só uso Rijinjaka para esquentar minha cama. Isso parece ainda pior. Masatsuki zombou, sentindo como se pudesse ouvir Rijinjaka lamentando à distância. Usando um Zanpakuti destruidor de mundos como Rijinjaka como aquecedor de cama. Só esse velho nada confiável poderia inventar algo tão ridículo. Ainda bem que era Rijinjaka. Se fosse Irimaru, o velho teria se congelado enquanto treinava seu Bankai. Falando nisso, se ele se lembrava corretamente, Irimaru era conhecido como Zanpakuti do tipo gelo mais forte. E qualquer coisa com o título de mais forte não deve ser ignorada. Será que Shiritsugaya já nasceu? A cidade natal dele é Junrinan, que tecnicamente fica no meu território. Yamamoto, percebendo que os pensamentos do aluno estavam divagando novamente, lançou-lhe um olhar penetrante. Masatsuki encontrou seu olhar sem pestanejar. Os dois se encararam por um longo momento antes de Yamamoto suspirar. Masatsuki. Sim, mestre. Ao ver a expressão séria de Yamamoto, Masatsuki rapidamente deixou de lado seu comportamento brincalhão e respondeu seriamente. A partir de hoje. Yamamoto fez uma pausa, batendo sua bengala no chão de madeira com um baque forte antes de balançar a cabeça. Não, começando agora mesmo, sua Zanpakuti deve ser considerada puramente baseada em Kid. Ban Senha não tem habilidade de imitar Shikai de outras Zanpakuti. Ela apenas permite que você use habilidades baseadas em Kid com vários atributos. Se você precisar usar habilidades com características distintas, certifique-se de eliminar qualquer um que as veja. Quer você esteja enganando os outros ou a si mesmo, lembre-se disto. Até o dia em que você atingir uma força igual à minha, nunca revele suas verdadeiras habilidades a ninguém. Se antes disso, você contar a alguém sobre seus poderes, essa pessoa deverá jurar segredo absoluto. Caso contrário, os olhos de Yamamoto se afiaram como lâminas e toda a sua presença irradiava uma aura terrivelmente assassina. A intensidade de sua intenção assassina lhe causou um arrepio involuntário. Masatsuki sabia que a intenção de matar não era dirigida a ele, mas a qualquer um que pudesse se tornar uma ameaça para ele. E era exatamente isso que ele queria ver. Ele contava com a natureza protetora do velho. Essa era uma das razões pelas quais ele havia escolhido revelar as verdadeiras habilidades de seu Shikai. Se ele continuasse escondendo isso, ele sempre seria forçado a se conter na batalha, constantemente preocupado em escorregar. E se suas habilidades fossem expostas no calor do combate, seria ainda mais difícil de explicar. É melhor confessar agora. Ele entendeu bem a personalidade de Yamamoto para fazer essa escolha, não foi uma decisão imprudente. Masatsuki Aozaki ponderou por um momento antes de franzir as sobrancelhas em confusão. Mas você conseguiu ver através do meu Shikai. E se outros conseguirem fazer o mesmo?
De fato, existem outros que poderiam ver através das suas habilidades, disse Yamamoto balançando a cabeça. Mas eles não estão aqui, então você não precisa se preocupar. Ele estava confiante nessa avaliação. Nem todos possuíam o mesmo nível de compreensão de suas Zanpakuti quanto ele. A maioria dos Shinigami se concentrava principalmente em Heiatsu, muitas vezes adotando uma atitude de apenas aprender a usar, quando se tratava de suas Zanpakuti. Foi somente quando ele atingiu o limite de seu crescimento em Heiatsu que ele começou a se dedicar a realmente dominar seu Bankai. Mas Atsuki Aozaki respirou fundo e assentiu seriamente. Imitar o Zanpakuti de outra pessoa era, sem dúvida, uma habilidade poderosa, mas também uma que não seria bem recebida. Se o clã Tsunayashiro descobrisse, eles poderiam se voltar completamente contra ele para proteger a singularidade do Enrakten. E outros Shinigami, muito poucos deles se sentiriam confortáveis sabendo que suas habilidades poderiam ser copiadas por outra pessoa. Esconder suas verdadeiras habilidades não só faria os outros baixarem a guarda, mas também tornaria muito mais fácil imitar Shikai. Yamamoto realmente estava cuidando dele em todos os sentidos. Ao ver que Masatsuki havia entendido o que ele queria dizer, Yamamoto sentiu-se um pouco aliviado e assentiu satisfeito. Esse pirralho geralmente não era confiável, sempre arrumava confusão e nunca demonstrava o devido respeito ao seu professor. Mas, de certa forma, ele era assustadoramente parecido com um homem de 1000 anos atrás, igualmente astuto e implacável. Esse tipo de personalidade era uma faca de dois gumes. Felizmente ele não era alguém desprovido de lealdade. Mas Atsuki escolheu ficar para trás e lutar contra Kenpachi Kigan apenas para garantir que seus subordinados pudessem escapar. Cruel com seus inimigos, mas dedicado àqueles próximos a ele. O primeiro foi o motivo pelo qual Yamamoto era temido 1000 anos atrás, enquanto o último foi algo que lhe faltou. Olhando para o jovem à sua frente, o olhar de Yamamoto inconscientemente suavizou. Talvez esse garoto o supere um dia. Enquanto pensava, Yamamoto de repente olhou para a entrada do dojo. Estou removendo a barreira, ele disse como um lembrete. Ao ver Masatsuki Aozaki fazer um rápido gesto de vou ficar de boca fechada, ele bateu a bengala no chão. A barreira à prova de som que cercava o dojo se dissolveu em Reishi. Com um rápido som, uma figura apareceu ao lado de Yamamoto ajoelhada sobre um joelho. Era um membro da tropa do tribunal interno, responsável por entregar ordens. O membro da tropa avistou Masatsuki Aozaki imediatamente, mas conteve a excitação e abaixou a cabeça. Embora passageira, a admiração brilhou em seus olhos. Este era Masatsuki Aozaki, o homem que matou Kenpachi. Terceiro assento da segunda divisão. O orgulho de toda a segunda divisão. Percebendo a presença de Masatsuki, o mensageiro não falou imediatamente, em vez disso esperou em silêncio pelo comando de Yamamoto. Yamamoto, vendo a reação deles, não ficou descontente, pelo contrário, pareceu bastante satisfeito. Mantendo sua expressão severa de sempre, disse: não precisa esperar. Fale. O mensageiro assentiu e disse em voz baixa, reportando ao capitão comandante, as ordens foram entregues a todos os capitães. Ótimo, reconheceu Yamamoto. Informe o tenente Sasakibe para fazer os preparativos necessários. A reunião dos capitães será realizada em uma semana. Sim. O mensageiro curvou-se profundamente antes de desaparecer num piscar de olhos. Mas Atsuki Aozaki inclinou a cabeça curioso. Reunião de capitães? Isso mesmo, assentiu Yamamoto. E você também vai comparecer. Capítulo 113. O céu escureceu gradualmente. Mas Atsuki Aozaki deixou o quartel da primeira divisão. Com a permissão de Yamamoto, ele não precisava mais ficar na quarta divisão para observação, o que lhe dava um raro momento de tempo livre. Ainda assim, ele fez uma breve parada na quarta divisão para informar Hetsu no Ana, Yoruichi e os outros antes de deixar Seireitei. À noite, o distrito 62 de Rukongai era um lugar onde ladrões e vagabundos se escondiam. As ruas estavam silenciosas, o luar e a luz das estrelas lançando um brilho tênue sobre o mundo escuro. Mas Atsuki Aozaki estava parado no meio da floresta, observando silenciosamente a pequena cabana à sua frente. O farfalhar das folhas ao vento lhe trazia lembranças de anos atrás. 4 ou 5 anos antes, ele esteve em uma floresta semelhante, embora longe dali. Sob o mesmo céu iluminado pela lua, um homem de óculos estava parado na sombra de uma árvore, olhando para ele com um sorriso gentil. Mas Atsuki Aozaki estendeu a mão em direção ao chão. Um brilho fraco de Heiatsu brilhou como um vagalume na escuridão. Ondulações se espalharam pelo chão, um armário de madeira tremeu levemente, e o piso se moveu e se reorganizou como um quebra-cabeça se desfazendo. Uma fenda se abriu abaixo dele. Dando um passo à frente, Masatsuki Aozaki desceu um longo lance de escadas, entrando em uma câmara subterrânea mal iluminada. A sala estava repleta de uma variedade de equipamentos sofisticados. Originalmente não passava de um esconderijo rudimentar. Foi somente depois que ele saqueou o equipamento de laboratório de Mayuri Kurotsushi que começou a se assemelhar a uma verdadeira instalação de pesquisa. Ele pressionou um mecanismo escondido na parede. Com um clique, as paredes se abrem e os painéis de madeira se dobram para fora, revelando uma coleção oculta. Um leve brilho azul iluminava o interior, revelando fileiras de potes e frascos de vidro. O ninho de larvas é realmente uma mina de ouro. Mas Atsuki Aozaki não pôde deixar de suspirar de admiração enquanto observava os resultados de seu trabalho. Dentro dos potes transparentes, orbes de alma negra flutuavam, envoltas em fios de fumaça violeta. Olhando mais de perto, havia quase uma centena no total. Esses eram seus materiais experimentais coletados.
Os orbes serviam como recipientes para almas, armazenando aquelas de Shinigami ou de indivíduos com potencial Shinigami. Mais da metade veio do ninho de larvas. As almas de lá eram de qualidade particularmente alta, e o desaparecimento ocasional de um detento dificilmente levantaria suspeitas. Afinal, naquela prisão, suicídios devido a colapsos mentais não eram nada incomuns. Mas Atsuki Aozaki caminhou em direção ao centro da câmara e recuperou seu espécime mais valioso, a alma de Kenpachi Kigan. Encapsulado dentro deste orbe da alma estava o maior fragmento do Rei das Almas entre todos os seus materiais coletados. Combinado com a força absoluta da alma de Kigan, seu valor ultrapassava em muito dezenas, se não centenas, de outros orbes da alma. Mas Atsuki Aozaki estava diante da mesa de experimentos, ajustando os controles da máquina. A plataforma contendo as almas se estendia para fora. Em uma mão, ele segurava a alma de Kigan. Na outra, ele recuperou uma alma ancestral há muito selada. Ele já havia testemunhado o processo de fusão de almas de Aizen antes, usando dispositivos de filtragem especializados para fundir almas completamente diferentes em um único orbe. Os próprios orbes da alma tinham a capacidade natural de armazenar e absorver espíritos. Entretanto, suas tentativas de fundir à força duas almas no mesmo orbe sempre terminaram em fracasso, resultando em orbes despedaçados e almas dissipadas. Esses fracassos repetidos deixaram claro para ele que no campo da pesquisa científica, ele era um completo amador. Em vez de se precipitar em novos experimentos, ele buscou orientação de 3 indivíduos que considerava gênios, refinando gradualmente sua compreensão enquanto analisava seus erros passados. Para sua surpresa, Kiryu Ikifune e os outros concordaram alegremente em ensiná-lo. Dado seu papel como consultor do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami, fazia sentido que ele quisesse expandir seu conhecimento científico. Quanto ao Gyoku, como sua criação foi uma transgressão ética, Aizen aprendeu tudo sozinho, reunindo, compilando e estudando dados de pesquisa por conta própria. Estranhamente, Aizen nunca fez nenhum esforço real para esconder seu conhecimento. Além dos segredos essenciais do próprio Gyoku, o restante de seus materiais de pesquisa foi deixado aberto para Masatsuki Aozaki estudar livremente. Talvez fosse porque Aizen tinha absoluta confiança em seu próprio intelecto. Ele próprio nunca havia alcançado nenhum avanço significativo nessa pesquisa, então não acreditava que Masatsuki Aozaki pudesse superá-lo nas mesmas condições, muito menos alcançá-lo. De certa forma, Masatsuki Aozaki parecia estar refazendo o antigo caminho de Aizen. Entretanto, diferente de Aizen, Masatsuki Aozaki tinha mais do que apenas um amigo gênio e um prisioneiro gênio. Ele também tinha Kiryu Ikifune, que até então, não tinha igual no campo da pesquisa da alma. Masatsuki Aozaki escondeu a verdadeira natureza de sua pesquisa sobre o Gyoku, mas, ao questionar sutilmente sobre detalhes técnicos, ele ainda conseguiu obter informações valiosas. Seu comportamento excêntrico e nada sério já havia deixado uma impressão nos 3. Em vez de suspeitar de suas verdadeiras intenções, eles ficaram simplesmente surpresos que alguém tão excêntrico quanto ele pudesse ocasionalmente ter boas ideias. Ao ler rapidamente as anotações de laboratório de Aizen e consultar Kiryu Ikifune e os outros para esclarecer suas dúvidas, Masatsuki Aozaki já havia adquirido conhecimento substancial. Não demorou muito para que seus estudos se aprofundassem e ele finalmente compreendesse as condições necessárias para a fusão das almas. Enquanto resumia o que havia aprendido, ele começou a esboçar a próxima fase de seu experimento. Com seu atual equipamento de laboratório, ele mal conseguiria tentar realizar um experimento de fusão de almas. Após um breve momento de contemplação, ele deixou de lado a alma de Kigan. Para ser cauteloso, ele recuperou outro orbe de alma contendo um fragmento do Rei das Almas. A alma de um capitão era um recurso raro, então ele decidiu começar a fazer experimentos com almas menos valiosas. No plano de Masatsuki Aozaki, a base do Gyoku ainda seriam os fragmentos do Rei das Almas, pois eles eram a chave para a fusão das almas. Entretanto, antes da fusão, essas almas precisavam ser purificadas por meio de vários instrumentos especializados para remover qualquer interferência externa de Reishi, reduzindo-as ao seu estado mais puro. Felizmente, Mayuri Kurotsushi deixou para trás muitos desses equipamentos. Antes de sua prisão, os principais sujeitos de pesquisa de Mayuri eram os Quincy, que eram todos seres vivos. Para estudá-los dentro da Sociedade das Almas, era necessário primeiro transformá-los em mortos, especialmente na ausência de um dispositivo de conversão Reishi. Ele não só tinha dispositivos de filtragem de almas, mas também tinha equipamentos projetados especificamente para capturar almas Quincy. Quando um Quincy morre, sua alma naturalmente retorna ao seu progenitor e Vasha, ainda assim, esse louco conseguiu arrebatar almas diretamente das garras de Vasha. Havia apenas 2 desafios verdadeiros em todo o plano. Primeiro, como filtrar as impurezas de uma alma e refiná-la para um estado mais puro. Segundo, adquirir fragmentos do Rei das Almas para o experimento. Agora, ambos os obstáculos tinham solução. Ao esmagar um orbe da alma que não continha um fragmento do Rei das Almas, Masatsuki Aozaki observou um fio de névoa roxa subir de sua palma. Estabilizando a alma que se dissipava, ele a colocou cuidadosamente no dispositivo de filtragem. A purificação da alma era um processo complexo. Como ele ainda não estava familiarizado com a técnica, levou 2 horas inteiras para concluí-la. Após executar uma análise final nas almas purificadas usando um visualizador de alta precisão, Masatsuki Aozaki observou que ambas as almas sofreram danos leves, embora a extensão fosse insignificante. Em seguida, ele injetou as 2 almas em um orbe de alma e esperou silenciosamente pelo resultado. Não demorou muito para que o orbe emitisse um fraco brilho azul celeste. Masatsuki Aozaki permaneceu calmo, monitorando seu estado através dos instrumentos. À medida que o brilho desaparecia gradualmente, a superfície lisa do orbe começou a ficar irregular, e seu tamanho aumentou ligeiramente.
Simplificando, estava mudando da textura suave do jade para a aparência áspera de um pedaço de carvão. Capítulo 114. A transformação do Gyokku em uma bola de carvão era totalmente esperada, então, em vez de decepção, Masatsuki Aozaki sentiu uma onda de excitação. Isso provou que o experimento estava indo na direção certa. A esfera semelhante a jade se estabilizou gradualmente. Não houve fraturas, nem almas se dissiparam. O fracasso das tentativas anteriores não se repetiu, surpreendendo Masatsuki Aozaki, mas também enchendo de expectativa. O experimento alcançou seu primeiro sucesso. Assim como o Gyokku de Aizen, seu formato é irregular e seu tamanho está aumentando. Masatsuki Aozaki examinou cuidadosamente o orbe dentro do recipiente de contenção. Agora, ele finalmente entendia por que Aizen havia se referido a isso como um tesouro. Quem chamaria de bom grado o trabalho de sua vida de bola de carvão? Masatsuki Aozaki pegou a bola de carvão, não o tesouro. Segurando na palma da mão, ele examinou o objeto de valor inestimável. Por enquanto, não tinha poderes extraordinários. Isso, no entanto, era algo que nenhuma tecnologia poderia mudar à força. Somente mudanças quantitativas poderiam levar à transformação qualitativa. Precisava de mais fragmentos do Rei das Almas. Precisava de mais almas. O tempo voou e 7 dias se passaram num instante. Por uma semana inteira, Masatsuki Aozaki se escondeu em seu laboratório, saindo apenas ocasionalmente para verificar Hanjiko Matsumoto e os outros. Apenas o suficiente para evitar ser dado como desaparecido. Felizmente, durante esse tempo, sua proficiência com o equipamento melhorou significativamente. E com uma base estável agora estabelecida, tudo o que restava era fundir continuamente almas adicionais na gema original, reduzindo drasticamente o tempo necessário para cada fusão. Mesmo que ele não possuísse o intelecto bruto de gênios como Kizuki Urahara, Suki Aizen ou Mayuri Kurotsushi, trabalhos mecânicos repetitivos como esse eram naturais para ele. Após 7 dias de esforço, o tamanho do Gyokku de Masatsuki Aozaki aumentou várias vezes, atingindo agora meio metro de diâmetro. Ainda estava longe de se igualar à bola de carvão de Aizen, mas isso era simplesmente uma questão de quantidade de material, não de técnica. Através do vidro transparente do recipiente de contenção, ele olhou para o enorme orbe, suas emoções antes calmas agora oscilavam sutilmente. Depois de respirar fundo para se recompor, ele pegou o orbe do recipiente e o colocou na mesa do laboratório. Ele primeiro usou um instrumento para analisar seu estado interno. Depois de confirmar que as almas internas haviam se fundido exatamente como Aizen havia descrito, ele colocou a mão gentilmente sobre a superfície. Seus olhos se estreitaram. Então é realmente assim. Mesmo com a alma de Kiga adicionada, ainda estava longe de ser um verdadeiro Gyokku. Isso, claro, era de se esperar. Se apenas alguns anos de acumulação e a alma de um único capitão tivessem sido suficientes para completar o Gyokku, então Aizen não precisaria passar mais de uma década procurando por Rukongai. No mínimo, ele precisaria de centenas de almas a mais, e um número incalculável de fragmentos do Rei das Almas, para satisfazer suas necessidades. Segundo sua estimativa, a quantidade total de fragmentos do Rei das Almas necessária teria que ultrapassar até mesmo o comprimento da unha do Rei das Almas. Masatsuki Aozaki registrou seu experimento com uma expressão calma, sem demonstrar nenhum sinal de decepção. Para Aizen, esta pedra preciosa pode ser de pouca utilidade, mas para Masatsuki Aozaki, mesmo uma pedra aparentemente inútil carrega um significado imenso. Ele ainda não havia aplicado a técnica de isolamento Reishi de Mayuri Kurotsushi e se sua hipótese estivesse correta, esse seria um passo crítico na formação do Gyokku. Durante um experimento anterior de fusão de almas, Masatsuki Aozaki descobriu acidentalmente que a barreira Reishi desempenhou um papel na formação do Gyokku. Essa percepção o atingiu como um raio. O movimento descuidado dele realmente se mostrou útil. Segundo ele se lembra, o Gyokku de Kizuki Urahara tinha uma membrana translúcida semelhante a uma barreira. E quando Aizen Suki fundiu os dois Gyokku, sua aparência ficou quase idêntica à de Urahara. Isso confirmou que a pequena e irregular forma da pedra preciosa era o verdadeiro estado do Gyokku. Depois de documentar a condição atual da gema, Masatsuki Aozaki mudou-se para outra máquina. Este dispositivo em particular era capaz de gerar uma membrana Reishi que bloqueava completamente o fluxo de Reishi. Após um momento de contemplação, ele colocou a pedra preciosa lá dentro. Então, acomodando-se no console de controle, ele recuperou as anotações de pesquisa de Mayuri Kurotsushi e começou a ajustar as configurações. Instantaneamente, a máquina começou a absorver Reishi do ar ao redor. Feixes de Reishi concentrado semelhantes a raios laser dispararam dos dispositivos cúnicos embutidos no maquinário, formando rapidamente uma estrutura. A gema pairou no ar, tremendo levemente como se estivesse lutando para se libertar. Por um breve momento, Masatsuki Aozaki pensou ter ouvido um lamento triste, uma alma clamando em desespero, implorando para escapar da prisão que ele havia criado. Ele ignorou. Silenciosamente, ele empurrou a alavanca para frente, aumentando a potência da máquina. Reishi continuou a se reunir ao redor da pedra preciosa, enquanto a luta enfraquecia gradualmente. Após alguns momentos de resistência, a pedra finalmente se acalmou. Através do painel de observação de vidro, Masatsuki Aozaki estudou a gema agora envolta em uma barreira multifacetada. Sua superfície permaneceu áspera e irregular, com estranhos padrões distorcidos formando rostos grotescos, quase de pesadelo. Até ele achou a visão perturbadora, assustadoramente assustadora. Depois de observar por um tempo, Masatsuki Aozaki tirou seu jaleco branco e murmurou: dor e sofrimento, pouquíssimas pessoas gostam deles. Eu inclusive. Ah, não me entenda mal. Não estou zombando de você. Se eu estivesse no seu lugar, provavelmente seria ainda mais patético. Mas eu não gosto de dor. E não importa o quanto você lamente, eu não vou parar. Não vou me arrepender. E não precisa se preocupar, quem sabe.
Talvez um dia eu também morra nesta estrada ensanguentada. Vestindo seu Shihakus, ele se aproximou lentamente do vidro de contenção, com os olhos fixos na pedra preciosa. Talvez em resposta ao seu murmúrio. Os rostos grotescos na superfície da gema começaram a desaparecer, como se ela realmente tivesse acreditado em suas palavras. Como se estivesse simplesmente esperando o dia em que ele morresse. O isolamento Reishi é definitivamente eficaz, mas nesse ritmo, ainda levará algum tempo para condensar e solidificar completamente. Mas Atsuki Aozaki estreitou os olhos, um leve sorriso aparecendo nos cantos de sua boca. A condensação por si só não basta. Ainda são necessários fragmentos do Rei das Almas e mais almas. Nem uma única alma Hollow entre eles. Mas, independentemente disso, o fato de estar se estabilizando é um bom começo. Um formato menor tornará mais fácil de gerenciar. Para proteger esta preciosa criação, Masatsuki Aozaki caminhou até a parede do laboratório e pressionou levemente o chão. Um compartimento escondido de meio metro de altura deslizou para abrir. Ainda insatisfeito, ele enfiou a mão no compartimento e apertou outro botão, revelando outro compartimento escondido atrás do primeiro. Cuidadosamente, ele levantou a pedra preciosa e a colocou dentro do segundo compartimento, selando-o antes de ativar seu mecanismo de segurança baseado em KID. Se a sequência de ativação fosse realizada incorretamente, a função de autodestruição do compartimento seria acionada. Nesse estágio, a pedra preciosa ainda era incrivelmente frágil, até mesmo um Shinigami comum poderia destruí-la facilmente. Mas Masatsuki Aozaki já havia dominado a técnica para criar um protótipo do Gyoku. Mesmo que esta fosse perdida, ele poderia simplesmente construir outra. Levaria apenas mais tempo para reunir os materiais necessários. Depois de usar seus sentidos espirituais para confirmar que tudo estava seguro, ele finalmente deixou o laboratório e começou seu caminho de volta para Seireitei. Capítulo 115. Cedo na manhã seguinte, Masatsuki Aozaki e Yoru Ishishin chegaram ao quartel da primeira divisão, de mãos dadas, e cumprimentaram Hanjiko Matsumoto, Lisa Yadimaru e Kiryu Ikifune. O grupo trocou piadas e risadas, sem conflitos sangrentos. Tudo parecia perfeitamente harmonioso. Exceto, quando passaram por Hetsu Nohana, Yoruichi parou deliberadamente para conversar com ela, enquanto ainda segurava a mão de Masatsuki. O Nohana retribuiu o sorriso e pela primeira vez em muito tempo, Masatsuki sentiu a intenção assassina escondida naquele sorriso. Então, como as coisas acabaram assim? Masatsuki soltou um suspiro profundo enquanto olhava para o céu. Mesmo que fosse algum tipo de campo de batalha, a outra pessoa nessa confusão não deveria ser Hanjiko ou Kaku. Porque era Hetsu Nohana logo ele. Eu nem fiz nada inapropriado com o Nohana, então por que estou sofrendo assim? Balançando a cabeça, Masatsuki simplesmente não conseguia entender o comportamento deles. Enquanto Shunsui Kiraku, Jishiro Kitaki e Ishinshiba passavam, cada um tinha uma expressão de diversão, surpresa ou desamparo. Kiraku e o Kitaki até piscaram maliciosamente e discretamente fizeram sinal de positivo para ele. A escola Genri está cheia de idiotas. Não há um único decente entre eles. Quando um veterano vê seu júnior em apuros, ele nem se dá ao trabalho de ajudar. Masatsuki murmurou baixinho, amaldiçoando até a si mesmo em sua frustração. Felizmente o velho Yamamoto chegou bem na hora, pondo fim ao espetáculo sem precisar dizer uma palavra. Ele lançou um olhar para seu jovem e popular discípulo antes de soltar um bufo frio, causando arrepios em todos os presentes. Até Yoruichi instintivamente soltou a mão de Masatsuki. Mas Masatsuki permaneceu imperturbável, parado calmamente atrás de Yamamoto. Desta vez, ele se posicionou um pouco mais perto da frente, não muito longe de Yamamoto e dos outros capitães. Depois de derrotar Kenpachi Kigan, sua confiança aumentou significativamente e mesmo em um ambiente tão formal, ele conseguiu manter a compostura. Observando a sala de reuniões, Masatsuki notou que, comparado à última reunião de capitães, o número de participantes havia diminuído. Porque um deles estava morto por ele. 2 dias atrás, a Central 46 emitiu uma ordem para que Kenpachi Kigan fosse incluído no próximo Konseizai. O Konseizai era uma cerimônia realizada uma vez a cada 12 anos na Sociedade das Almas, com o objetivo de enviar capitães caídos para o inferno. A Reiatsu de um capitão era poderosa demais. Após a morte, seu Reishi não podia retornar naturalmente à Sociedade das Almas. A única maneira de lidar com isso era através da Konseizai. No entanto, enquanto o corpo de Kenpachi Kigan ainda existia, sua alma já havia se tornado parte da grande criação de Masatsuki. Quem sabia o que aconteceria na próxima cerimônia? Masatsuki coçou o queixo pensativamente. Ainda faltavam alguns anos para o próximo Konseizai. Se algo desse errado, não seria culpa dele, provavelmente. Vários capitães instintivamente olharam para o local onde Kenpachi Kigan estava, então se viraram para olhar para Masatsuki, parado atrás de Yamamoto. Kenpachi Kigan serviu como capitão por quase um século, tornando um dos membros mais antigos do Gotei 13. Ele sempre pareceu um tanto lerdo. Mas ninguém poderia prever que ele realmente trairia o Gotei 13, não apenas se juntando à facção rebelde, mas até mesmo tentando fugir da prisão no Ninho das Larvas. Ele testemunhou o poder do capitão comandante em primeira mão. Ele realmente achava que conseguiria fazer algo assim? Ele realmente acreditou que os nobres poderiam protegê-lo depois de irritar Yamamoto? Que completo idiota! Todos os capitães chegaram à mesma conclusão ao mesmo tempo, com sentimentos mistos. Yamamoto passou a olhar pela sala e então bateu sua bengala no chão com um baque alto. A sala ficou em silêncio enquanto todos os olhos se voltaram para ele. Masatsuki Aozaki. Aqui. Masatsuki Aozaki respondeu em voz alta, dando um passo à frente. Yamamoto assentiu satisfeito e disse, não precisa esconder sua Reiatsu. Como alguém diretamente envolvido no ataque ao ninho de larvas, dê aos capitães um relato detalhado de todo o incidente.
Entendido. Sob os olhares atordoados dos presentes, Masatsuki Aozaki parou de suprimir sua Heiatsu. No momento em que sentiram isso, os olhos dos capitães se arregalaram em choque. Todos ouviram falar sobre sua vitória sobre Kenpachi Kigan, mas testemunhar em primeira mão essa demonstração inegável de poder espiritual de terceira ordem foi outra história completamente diferente. Quantos anos ele tinha? O que lhe dava esse direito? O que o tornava digno? Eles passaram séculos, alguns até milênios, cultivando sua força, apenas para serem superados em poucos anos. Eles não conseguiram evitar se perguntar a mesma coisa que Kenpachi Kigan fez uma vez. Um reino que a maioria jamais alcançaria em vida. E Masatsuki Aozaki já havia entrado nele depois de apenas alguns anos de treinamento. Se ele continuasse crescendo nesse ritmo, quantos deles seriam páreo para ele daqui a alguns anos? Daqui a algumas décadas? Kensei Muguruma olhou com os olhos arregalados. Shinji Hirako deixou o queixo cair exageradamente. Ei, sério? Como isso é possível? Shunsui Kiraku e Jishiro Kitaki pararam, trocaram olhares e então balançaram a cabeça com um sorriso irônico. Comparações como essa eram suficientes para deixar qualquer um louco. Não é de se admirar que o mestre tivesse investido tanto esforço nele. Do lado de fora do escritório, os tenentes que esperavam no corredor, assim como os membros da primeira divisão no quartel, todos instintivamente pararam seus movimentos, virando-se para o escritório com expressões de descrença. Alguns deles conheciam Masatsuki Aozaki pessoalmente, enquanto aqueles que não conheciam perceberam imediatamente que essa Heiatsu era desconhecida, mas impressionante. E havia apenas uma presença desconhecida dentro daquela sala, o jovem chamado Masatsuki Aozaki. Até mesmo Seinosuke Yamada, que normalmente não fazia nada além de zombar dos outros com sua língua afiada, agora tinha uma expressão de choque e admiração relutante. Lisa Yadimaru, normalmente absorta em seus livros, se viu momentaneamente distraída. Ela chegou a largar sua edição especial da revista Suishetsu. Masatsuki-kun, você não me decepcionou. Suki Aizen refletiu consigo mesmo, mantendo seu sorriso caloroso e gentil de sempre. Ele havia recebido uma mensagem de Masatsuki Aozaki no dia anterior e havia retornado correndo do mundo dos vivos naquela manhã. Mesmo para ele, estar diante de Yamamoto exigia um certo grau de cautela. Enquanto isso, Shijir Sasaki coçou o bigode com um ar de orgulho, pensando presunçosamente consigo mesmo. Viu? Este é o discípulo do mestre Genizai. Por toda Seireitei, aqueles com percepção espiritual aguçada instintivamente viraram suas cabeças em direção ao quartel da primeira divisão. Desta vez, sem uma barreira bloqueando seus sentidos, eles puderam sentir claramente. Esta é a Heiatsu de Masatsuki. Kizuki Urahara, que estava deitado na cama aproveitando a ausência do capitão para relaxar, de repente abriu os olhos. Tic. Que cara problemático. Muito chamativo. Na prisão subterrânea do clã Shin, Mayuri Kurotsushi, com o corpo envolto em bandagens, cerrou os dentes. Em uma sala de reuniões escondida no 6º distrito, vários membros da 2ª divisão estavam reunidos. Sui FNG levantou a cabeça abruptamente, com as bochechas levemente avermelhadas. No distrito nobre, dentro de uma mansão pertencente ao clã Tsunayashiro, um grupo de nobres idosos de repente arregalou os olhos. Aquela Heiatsu, Yamamoto, isso é um aviso? Tokuyasu Tsunayashiro suspirou. No fim das contas, este é um mundo onde a força fala mais alto que o poder. A influência por si só não é onipotente. Como será a próxima era? Um dos anciãos hesitou antes de perguntar. Será que realmente precisamos deixar essa próxima era chegar? Ainda há tempo para impedi-la. Tokuyasu Tsunayashiro lançou-lhe um olhar, depois lentamente baixou o olhar, pensando profundamente e permanecendo em silêncio. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 116. Dentro do gabinete do capitão da primeira divisão, liderados por Kensei Muguruma, um grupo de capitães com talento relativamente mais fraco não conseguiu evitar sentir uma onda de desespero. Cada um deles era um gênio por mérito próprio, tendo treinado durante séculos para atingir seu nível atual de força. Mas hoje o orgulho que eles tinham como prodígios foi completamente destruído pelo jovem que estava diante deles. Talvez aos seus olhos eles não fossem diferentes dos Shinigamis comuns. Mas Atsuki Aozaki falou com confiança, contando a batalha conforme ela havia sido refinada e enquadrada pelo próprio Genizai Shigekuni Yamamoto. Como esperado do Shinigami mais forte da história, um que viveu tanto quanto o próprio Gotei 13 e a vasta experiência de combate de Yamamoto garantiu que, mesmo quando as habilidades de Ban Senran foram sutilmente alteradas para soar mais plausíveis, a narrativa permaneceu tão convincente. Quando Masatsuki terminou de descrever o golpe decisivo que feriu gravemente Kenpachi Kigan, ele se virou para olhar para Yamamoto. No final, o mestre chegou bem na hora. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Yamamoto assentiu com a voz firme. Quando cheguei ao local, Kenpachi Kigan já estava morto. Uma Zanpakuti capaz de usar todas as formas de Kid. Isso é inédito, comentou Love Aikawa, espantado. Shinji Hirako concordou com a cabeça. Não só isso, ser capaz de derrubar um Bankai com apenas uma Shikai prova o quão aterrorizante esse Kid pode ser. Kensei Muguruma também assentiu, embora um toque de inveja passasse por sua expressão. Seu Zanpakuti, Tashikaze, era do elemento vento, mas entre os Zanpakuti baseados em vento, seu poder estava longe de ser excepcional. Em termos de eficácia real de combate, ele estava muito atrás de Katen Kyotsutsu, outro Zanpakuti do tipo vento. Embora a habilidade de Katen Kyotsutsu Bushoma possa não ser mais forte que a de Tashikaze em força bruta, ela tinha uma habilidade especial que Tashikaze não tinha, tornando-a muito mais formidável em batalha. O irmão mais novo realmente é algo especial, Shunsui Kiraku refletiu preguiçosamente enquanto ajustava seu chapéu de palha. Eu nunca imaginei que o mestre viria pessoalmente salvá-lo. Isso não seria favoritismo? Quase me dá inveja. Jishiro Kitaki acenou com a mão. Vamos lá, Shunsui. Se você estivesse em perigo, o mestre também te salvaria.
Sério? Eu simplesmente não consigo imaginar o velho vindo me salvar, disse Kiraku, abrindo as mãos de forma exagerada, parecendo alguém pedindo para levar um tapa. Yamamoto lançou-lhe um olhar penetrante, liberando uma aura tênue, porém assustadora, de intenção assassina. Sentindo a pressão, Kiraku fez beicinho, mas acabou endireitando a postura, embora com relutância. O Kitaki só conseguiu balançar a cabeça com um sorriso irônico. Yamamoto caiu em breve contemplação antes de declarar solenemente: já que Masatsuki Aozaki derrotou Kenpachi Kigan, eu, por meio deste, concedo a ele o título de Kenpachi. Alguém tem alguma objeção? O capitão comandante havia falado. Nenhum dos capitães ousou discutir, concordando um após o outro. Na verdade, nenhum deles tinha opinião forte sobre quem detinha o título de Kenpachi. Era uma vez Kenpachi, era um título reservado ao espadachim mais forte de toda a Sociedade das Almas. Entre os 13 Gotei, aquele que tinha o nome Kenpachi, era amplamente reconhecido como o Shinigami mais forte abaixo de Yamamoto. Mas nos últimos séculos, o peso desse título diminuiu drasticamente. Tudo por causa de dois indivíduos. O primeiro foi o oitavo Kenpachi, Shiazashiro. Não que lhe faltasse força, mas o método que ele usou para derrotar seu antecessor, Kenpachi Kuruyashiki, foi visto como desonroso pela 11ª Divisão. Kenpachi Kuruyashiki foi um guerreiro formidável. No mundo de Bleach, os principais inimigos dos Shinigami eram os Outlaws. Os Outlaws foram classificados em Outlaws regulares e menos. Os Outlaws regulares eram mais ou menos equivalentes aos soldados de infantaria Gotei 13, enquanto os menos eram comparáveis aos oficiais sentados ou mais fortes. Menos foi dividido em 3 categorias, da mais baixa para a mais alta: Gillian, Adjushas e Vasto Lord. Os menos da classe Vasto Lord eram mais poderosos até do que os Shinigami comuns de nível capitão. Kenpachi Kuruyashiki, o 7º Kenpachi, tinha um histórico de matar Vasto Lord, uma das espécies Hollow mais perigosas. Além disso, ele foi convidado a se juntar à Guarda Real. Embora ele tenha recusado a oferta, sua força foi reconhecida por eles. No entanto, quando ele aceitou o desafio de Shiazashiro, ele morreu sem nem mesmo ativar seu Bankai. Dizem que quando Kuruyashiki caiu, a 11ª Divisão explodiu em fúria, com inúmeros soldados sacando suas Zanpakuchi, prontos para derrubar Azashiro onde quer que ele estivesse. Se Kuruyashiki não tivesse usado o resto de suas forças para contê-los, a divisão provavelmente teria caído no caos. O segundo foi o 9º Kenpachi, Gozuki Kenpachi, o infeliz homem que foi morto por Kenpachi Kigan. Após herdar o título de Kenpachi, Shiazashiro tentou transformar os moradores de Rukongai em armas de guerra para lutar contra os Outlaws. Entretanto, ao perceber que o Rei das Almas desaprovava suas ações, ele se rendeu e foi preso na grande prisão subterrânea central. Gozuki Kenpachi foi originalmente o tenente da 11ª Divisão. Com Azashiro preso e sem desafiantes para contestá-lo, ele alcançou Bankai e herdou diretamente o título de Kenpachi e a capitania da 11ª Divisão. Ele manteve sua posição por décadas, até ser morto por Kenpachi Kigan, um guerreiro de Rukongai. Se Shiazashiro tivesse sido rejeitado pela 11ª Divisão por suas táticas desonrosas, então Gozuki Kenpachi teria sido simplesmente muito fraco. A habilidade Zanpakuchi de Kenpachi Kigan não passava de força bruta, poder puro e não refinado. Ele não tinha talento para trapaças ou estratégias. O fato de ele ter dominado Gozuki em um confronto direto só provou que havia uma lacuna significativa de poder bruto entre eles. Após um longo silêncio, Yamamoto finalmente falou. Nesse caso, nomeio Masatsuki Aozaki como 11º Kenpachi. Após esta reunião com os capitães, reportarei pessoalmente à Central 46. Parado na beira da sala, Masatsuki Aozaki não pôde deixar de se sentir um pouco atordoado. E assim, o título de espadachim mais forte da Sociedade das Almas caiu sobre sua cabeça. Ele se conhecia bem o suficiente, independentemente do título, ele ainda estava longe de ser o espadachim mais forte da Sociedade das Almas. No seu nível atual, ele provavelmente conseguiria enfrentar um capitão padrão como Kensei Muguruma, mas era só isso. Masatsuki exalou levemente, balançando a cabeça. O caminho dos fortes era longo e árduo. Ainda havia muita escalada a fazer. Yamamoto bateu sua bengala no chão mais uma vez, olhando para 2 discípulos em particular na multidão antes de continuar. A seguir, discutiremos a sucessão da capitania da 11ª Divisão. Alguém de vocês tem um candidato adequado? Shunsui Kiraku entendeu imediatamente a dica e respondeu com um tom casual. Velho, isso é algo que precisamos discutir? Quer dizer, já que Masatsuki já é Kenpachi, podemos muito bem torná-lo capitão também. Nos últimos 1000 anos, todo Kenpachi foi capitão da 11ª Divisão. É assim que sempre foi. Não precisa quebrar a tradição agora. Yamamoto franziu a testa. A capitania da 11ª Divisão deve ser herdada por meio de uma cerimônia formal, testemunhada pelos membros da divisão. Kiraku acenou com a mão em sinal de desdém. Você tem certeza de que foi Masatsuki quem matou Kigan, certo? E me diga, quem no Gotei 13 é mais qualificado do que você para decidir se ele é digno de liderar a 11ª Divisão? Mas Masatsuki ainda não dominou o Bankai, disse Yamamoto franzindo a testa. Não me lembro de Bankai ter sido um requisito para se tornar capitão, acrescentou Jishiro Kitaki pensativo. Capítulo 117. Shunsui Kiraku entrou na conversa. É verdade. Não há nenhuma exigência obrigatória de que um capitão tenha Bankai. É só que Bankai costuma ser um forte indicador da força de um Shinigami, e é por isso que se tornou uma regra não escrita. Mas sejamos realistas, Masatsuki já derrotou Kenpachi Kigan. Só isso já prova que ele é forte o suficiente para a posição. Então qual a diferença se ele tem ou não Bankai? As regras existem para servir aos vivos e não o contrário. Além disso, a 11ª Divisão sempre foi uma exceção. Aprender Bankai nunca foi um requisito para se tornar seu capitão. A sala ficou em silêncio enquanto todos olhavam para Kiraku com expressões estranhas. Meu Deus!
Era exatamente por ser o discípulo mais querido do capitão comandante que ele conseguia dizer coisas assim tão livremente. Primeiro, ele era quem defendia as regras. Agora, ele era quem pressionava por flexibilidade. O que eles deveriam dizer quando ele já tinha dito tudo? Yamamoto deu um pequeno aceno antes de lançar um olhar calmo, porém examinador, para o grupo. O que o resto de vocês acha? Com seu status e força, você precisa mesmo nos perguntar? O que poderíamos dizer? Shinji Hiraku e os outros ficaram momentaneamente sem palavras. Concordo com o capitão Keraku. Yoruichi Shin foi o primeiro a se manifestar. Acredito que Masatsuki é plenamente capaz de liderar a 11ª divisão. Hetsu Nohana, Kiryu Ikifune e Shinshiba e Jinrei Kushiki seguiram o exemplo, balançando a cabeça em aprovação. Naquele momento, incluindo Yamamoto e seu discípulo, 8 capitães já haviam expressado seu apoio a Masatsuki Aozaki como próximo capitão da 11ª divisão. E esses não eram quaisquer capitães. Eles eram as 8 figuras mais fortes e de mais alta patente no Gotei 13. Após um breve momento de contemplação, Shinji Hiraku, Love Aikawa, Kinsei Muguruma e Shikane Iba também concordaram com a cabeça. Quanto ao homem em questão, Masatsuki Aozaki ainda estava atordoado. Parabéns, terceiro assento Masatsuki. Não, eu diria capitão Masatsuki. Ao sair do quartel da 1ª divisão, Masatsuki foi trazido de volta à realidade por uma voz ousada e alegre. Kiryu-san. Masatsuki a cumprimentou com um aceno de cabeça. Tem algo em mente? Você tem tempo neste fim de semana? Ainda quero praticar minha culinária. E agora que você é capitão, pensei em te dar um presentinho. Não é qualquer presente, pode não ser o tesouro mais raro, mas é definitivamente algo que a maioria das pessoas só poderia sonhar em ter. Kiryu Ikifune lançou-lhe um olhar de soslaio, com um toque de expectativa no olhar. Sem perceber, ela abriu um sorriso encantador e brincalhão. Masatsuki podia ver a paixão pela alta gastronomia brilhando em seus olhos. Ainda assim, suas palavras despertaram sua curiosidade, levando-o a perguntar: que tipo de presente? Você saberá quando vir. Prometo que não ficará decepcionado, respondeu Kiryu, confiante. Seireitei, Gotei 13, quartel da 12ª divisão. Túnicas brancas balançavam suavemente no ar. Masatsuki Aozaki soltou um suspiro lento e então pescou de brincadeira para a mulher refinada que tirava suas medidas, recebendo um sorriso satisfeito em resposta. Ela tinha feições delicadas, pele branca como porcelana e cabelos negros como azeviche, impecavelmente repartidos para o lado com uma franja elegante. Intrincados ornamentos dourados adornavam seus cabelos, e ela usava um manto branco com fivelas sobre os ombros. Atrás dela, 6 braços dourados se moviam com graça natural. Masatsuki olhou para seu reflexo no espelho, parado meio vestido enquanto Senjumaru Shutara ajustava cuidadosamente o tecido. Atrás dele, Kiryu Ikifune observava com um sorriso divertido, claramente curtindo o momento. Com um suspiro resignado, Masatsuki murmurou: ainda não entendo por que um mero capitão como eu está recebendo um uniforme feito sob medida por um membro da Guarda Real. Além disso, a Guarda Real não costuma residir no Palácio do Rei das Almas? Vocês têm permissão para entrar e sair quando quiserem? Ele sempre teve confiança em seu físico, tanto que quase quis citar um certo rei dourado. Não há nada em meu corpo do qual eu deva me envergonhar. Mas estar tão exposto diante de uma mulher que estava genuinamente tentando expressar sua afeição pela primeira vez, isso foi o suficiente para fazer com que até ele se sentisse um pouco constrangido. Claro que não. Os procedimentos para a descida da Guarda Real são bastante complicados. No entanto, desta vez vim com uma missão. Senjumaru Shutara olhou para Masatsuki Aozaki e assentiu com um sorriso, aparentemente bastante satisfeito com este arara de roupas. Kiryu foi selecionada para se juntar à Divisão 0, então vim escoltá-la até o Palácio do Rei das Almas. Eu vejo. Masatsuki Aozaki acenou com a cabeça em compreensão. Viajar entre Seireitei e o Palácio do Rei das Almas requer não apenas o Ken, uma estrutura esquelética construída com o poder do Rei das Almas, mas também um dispositivo de transporte conhecido como Tenshin, que se assemelha a um pilar maciço. Este dispositivo existe apenas dentro do Palácio do Rei das Almas, não tem a capacidade de se mover sozinho e precisa ser impulsionado por forças externas. A família Shiba possui o método para chegar ao Palácio do Rei das Almas, que envolve o uso do canhão Kakakutai para lançar os Tenshin em direção ao céu. No entanto, eles próprios não possuem um Tenshin. Quando esse pensamento passou pela sua cabeça, Masatsuki Aozaki de repente franziu a testa. Ele ainda queria passar mais tempo com Kiryu Ikifune. Este era um momento crucial para eles se aproximarem. Então, o Kiryu-san vai para o Palácio do Rei das Almas em breve. Por que a pressa? Senjumaru Shutara disse com um tom cúmplice. E qual é exatamente o seu relacionamento com Kiryu para deixá-lo tão agitado? Masatsuki Aozaki deu um leve sorriso. Ultimamente tenho ensinado a Kiryu-san a cozinhar, e ainda tem muita coisa que eu não ensinei a ela. Masatsuki está absolutamente certo. Kiryu Ikifune riu muito, colocando as mãos em seus ombros de uma maneira ousada e despreocupada. Mas não se preocupe, Masatsuki. Senjumaru chegou em Seireitei antes do previsto. Ainda tenho bastante tempo antes de eu partir para o Palácio do Rei das Almas. Devo ter tempo suficiente para aprender a cozinhar. Senjumaru Shutara refletiu. Isso é bem estranho. Quando fui chamado ao Palácio do Rei das Almas, a Guarda Real não veio me buscar tão cedo. Naquela época, fiquei apenas alguns dias em Seireitei antes de ir para o Palácio do Rei das Almas. Desta vez é diferente. Mas como está à vontade do Rei das Almas como Guarda Real, é meu dever obedecer. Bem, a vida no Palácio do Rei das Almas já é meio entediante de qualquer forma. Acho que isso é como se eu estivesse de férias em Seireitei. Ela soltou uma risadinha antes de voltar seu olhar para os dois. Vocês dois parecem bem próximos. Claro, Masatsuki é meu amigo inseparável. Ele me ajudou muito na minha jornada de autodescoberta. Kiryu Ikifune lambeu os lábios, como se lembrar da comida de Masatsuki Aozaki a tivesse deixado com água na boca. Senjumaru Shutara zombou.
Só você consegue fazer a culinária parecer tão profunda. Você diz que são inseparáveis, mas em alguns anos, vocês irão para o Palácio do Rei das Almas. Vocês terão que se separar dele então. Kiryu e Kifune riu. Isso não me preocupa. Com o talento do Masatsuki, é só uma questão de tempo até que ele seja promovido à Divisão 0. Quando isso acontecer, estaremos juntos novamente. Senjumaru Shutara ergueu uma sobrancelha. Ele parece bem jovem. É raro ver um capitão tão jovem, mas dizer que ele definitivamente entrará na Divisão 0 é uma afirmação bastante ousada, não acha? Kiryu e Kifune cruzou os braços e inclinou a cabeça orgulhosamente. Você é novo na Seireitei, então não sabe disso ainda, mas Masatsuki tem apenas 20 e poucos anos e já tem uma Heiatsu de terceira classe. Não só isso, ele derrotou recentemente o antigo capitão da 11ª Divisão, Kenpachi Kigan, sem nem mesmo usar o Bankai. Capítulo 118. O quê? Senjumaru Shutara ficou incrédulo. Um capitão com pouco mais de 20 anos, capaz de derrotar um verdadeiro capitão sem nem mesmo usar o Bankai. Isso era ainda mais assustador do que Yamamoto em sua juventude. Agora ela conseguia entender de onde vinha a confiança de Kiryu e Kifune em Masatsuki Aozaki e concordou com a cabeça. Nesse caso, é realmente muito provável que essa criança seja promovida à Divisão 0 no futuro. Bem, já que você vai se juntar à Divisão 0 mais cedo ou mais tarde, como seu veterano, que tal começarmos a nos dar bem agora? Quando você finalmente entrar na Divisão 0, em algumas centenas de anos, eu cuidarei de você. Masatsuki Aozaki ergueu uma sobrancelha. Isso quase parece um bom negócio. Mas é claro, disse Senjumaru Shutara, orgulhoso. Quando você entrar para a Divisão 0, farei roupas novas para você todos os dias. Masatsuki Aozaki suspirou. Você só quer uma modelo grátis, não é? Nossa, me descobriram. Que garoto esperto. Senjumaru Shutara coçou o queixo e sorriu. Mas eu gosto de garotos espertos. Bem, estou bastante confiante em meu físico, comentou Masatsuki Aozaki narcisicamente. Masatsuki-chan conhece bem seus pontos fortes. Você tem o melhor físico que eu já vi. Então, que tal? Senjumaru Shutara sorriu alegremente e piscou para ele. Masatsuki Aozaki hesitou por um momento antes de perguntar, mas ouvi dizer que para ser promovido à Divisão 0, é preciso criar algo de grande importância para a Sociedade das Almas. Não é esse o requisito? Bem, há exceções. Veja o Kenpachi de 7ª geração, por exemplo, apenas um Shinigami comum, mas poderoso o suficiente para rivalizar com a Divisão 0. Só isso lhe rendeu um convite. Para rivalizar com a Divisão 0. Masatsuki Aozaki murmurou, impressionado. Esse é um indivíduo assustador. Não subestime a Divisão 0. Senjumaru Shutara entregou-lhe um conjunto de roupas recém-feito. Todos os membros da Divisão 0 passaram por um fortalecimento físico através do poder do Rei das Almas. Nossa Heiatsu supera a de um Shinigami comum. Ter alguém que se iguala à nossa força já é uma conquista para se orgulhar. Ao ouvir isso, Masatsuki Aozaki de repente pensou no velho Yamamoto Genizai, o Shinigami mais forte da Sociedade das Almas. Ele perguntou, então, como sua força se compara à do mestre? Mestre? Sim, Capitão Comandante Yamamoto. Ele é meu mestre. As mãos de Senjumaru Shutara congelaram no meio do movimento, momentaneamente atordoadas. Ela parecia prestes a dizer algo, mas não conseguia pronunciar as palavras. Masatsuki Aozaki e Kiryu e Kifune trocaram olhares, ambos olhando para ela com curiosidade, claramente não planejando deixar o assunto morrer. Após um longo silêncio, Senjumaru Shutara finalmente falou. Yamamoto. O capitão comandante Yamamoto é uma exceção. Além do nosso líder, duvido que alguém possa ser páreo para ele. Mas não me entenda mal, não tenho medo dele. Com o poder do Rei das Almas me reforçando, enquanto meu Hiden da Divisão 0 permanecer intacto, posso reviver mesmo que meu corpo seja completamente reduzido a cinzas. Ouvindo as palavras nada convincentes de Senjumaru Shutara, Masatsuki Aozaki e Kiryu e Kifune trocaram sorrisos divertidos antes de acenarem para ela com indulgência. Como alguém faria ao agradar uma criança? Senjumaru é incrível. Eles disseram em uníssono rindo baixinho. O rosto de Senjumaru Shutara corou levemente, e ela respondeu rapidamente. É melhor vocês dois não me subestimarem. Eu sou muito poderosa. Ela manteve sua postura graciosa de sempre, mas suas palavras saíram confusas. Ao avistar Kiryu e Kifune, ela imediatamente se agarrou a ela como uma tábua de salvação. Kiryu-chan, vocês sabem o quão forte eu sou. Apressem-se e avisem a Masatsuki-chan. Kiryu e Kifune suspirou exasperada. Ela sabia que Senjumaru não tinha muita confiança naquela afirmação, mas também não podia envergonhar seu antigo companheiro de esquadrão e amigo. Com um suspiro desamparado, ela finalmente disse, na verdade, Senjumaru foi a inventora do Shirakus. Essa é uma conquista incrível, e é a razão pela qual ela se tornou uma agente especial real. Sim, isso mesmo. Eu inventei o Shirakus. Enquanto Senjumaru Shutara relembrava suas contribuições para a Sociedade das Almas, ela inconscientemente endireitou sua postura, estufando levemente seu peito não tão impressionante, recuperando sua compostura e confiança. Masatsuki Aozaki franziu a testa, seu tom era sério. Inventar o Shirakus não conta como uma conquista, conta? Eu uso um Shirakus todos os dias, e além de suas propriedades defensivas quase imperceptíveis, ele não é diferente de roupas comuns. Não, na verdade, essa tal defesa é praticamente inútil. Ela não consegue nem bloquear um ataque da espada de um membro comum do esquadrão. Só é eficaz contra almas completamente indefesas. Em suma, não serve a nenhum propósito real. Sua crítica direta e objetiva. A respiração de Senjumaru Shutara acelerou e ela imediatamente respondeu com um discurso rápido. Que grosseria!
O Shirakuzu é parte essencial da identidade de um Shinigami, assim como uma Zanpakuti. No momento em que alguém se torna um Shinigami, recebe um Shirakuzu e uma Zanpakuti. Eles não são apenas para uso pessoal, são símbolos do que significa ser um Shinigami. Mas Atsuki Aozaki coçou o queixo pensativo. Após uma breve pausa, assentiu. Entendo. Então é basicamente só um uniforme. Além do valor simbólico, não serve para nada, né? Mas Atsuki, os olhos de Senjumaru se contraíram. O quê? Mas Atsuki Aozaki olhou para ela. Senjumaru Shutara de repente lhe deu um sorriso doce, quase maternal, e inclinou a cabeça. Você deveria ter cuidado com suas palavras. Elas podem voltar para assombrá-lo. Mas Atsuki Aozaki respirou fundo e se endireitou. Peço desculpas, Senjumaru-sama. Foi grosseria da minha parte. Ele era muito hábil em recuar quando necessário. Senjumaru Shutara soltou uma pequena risada e assentiu com elegância serena. Muito bem. Gosto de crianças bem comportadas como você. Agora, vista as roupas e deixe-me ver como elas ficam. Sim. Mas Atsuki Aozaki assentiu obedientemente e começou a vestir as roupas internas e externas sob medida que Senjumaru Shutara havia preparado para ele. Um shirakus preto coberto com um auri branco de mangas compridas bordado com o kanji para 11, o uniforme padrão do capitão do Gotei 13. Nada de especial. Ele se sentiu um pouco decepcionado, mas não demonstrou. Senjumaru Shutara de repente o lembrou. Mas Atsuki, tente canalizar sua Heiatsu para as roupas. Ah? Mas Atsuki Aozaki fez como instruído, imbuindo o manto com sua Heiatsu. No momento em que sentiu a mudança, seus olhos se arregalaram de surpresa. Impressionante, né? Senjumaru Shutara sorriu orgulhosamente. Não importa o quão danificado esteja, contanto que você o infunda com Heiatsu, ele se recuperará sozinho. Mas Atsuki Aozaki assentiu. Algo mais? Isso é tudo. Ah, haha, parece realmente impressionante. Mas Atsuki Aozaki coçou a cabeça desajeitadamente. Ele esperava algo mais, talvez uma função de combate, algo chamativo, mas era só isso. Além de economizar dinheiro em roupas novas, qual era o sentido? Mas como era um presente, não seria educado reclamar. Então ele simplesmente disse com genuína sinceridade, obrigado, Senjumaru-sama. Olhando para o auri branco, ele de repente pensou em algo e olhou para o relógio na parede. Já estava na hora. Preciso ir. Kiryu-san, senhora Senjumaru, vou me retirar agora. Capítulo 119. Mas Atsuki Aozaki jogou seu longo cabelo enquanto se virava e saía. Esperando do lado de fora dos portões da 11ª Divisão estava Gin Ishimaru, o recém-nomeado quarto assento, acompanhado por outros dois. Um deles era um homem bonito, com cabelos longos e soltos e um comportamento refinado, vestido com um shirakuzu e uma zanpakuti na cintura. O outro tinha um ar mais rude e heróico e vestia-se de forma semelhante. Esses dois eram anteriormente o 6º e o 8º assentos da 2ª Divisão, Ryuzekeki e Izumo. Agora, eles eram o 5º e o 6º assentos da 11ª Divisão. Após a batalha contra Kenpachi Kigan, a 11ª Divisão sofreu perdas devastadoras, perdendo até mesmo seu tenente. Quando Ryuzekeki e Izumo foram transferidos, suas patentes não foram rebaixadas, em vez disso eles foram promovidos. Entretanto, mas Atsuki Aozaki não os recrutou pessoalmente da 2ª Divisão. Eles próprios se voluntariaram para a transferência. Quando Yoru Ishishin soube disso, não pareceu surpresa e não disse muita coisa. Mas Atsuki Aozaki, não vendo motivo para recusar, aceitou. A 11ª Divisão estava com escassez crítica de efetivos. Com combatentes habilidosos se juntando voluntariamente, não havia necessidade de rechaçá-los. De fato, muitos membros da unidade de detenção também queriam ser transferidos, mas Atsuki Aozaki os rejeitou. A unidade de detenção já havia sofrido pesadas baixas. Se mais membros saíssem, ela poderia muito bem deixar de existir. Nem o resto do clã Shin nem o velho Yamamoto permitiriam que isso acontecesse. Gin Ishimaru e seus dois companheiros se curvaram levemente com vozes respeitosas. Capitão Masatsuki. Kenpachi Aozaki. Mas Atsuki Aozaki acenou com a mão em sinal de desdém, com um sorriso irônico nos lábios. Apesar de ter conquistado o título de Kenpachi, ele não tinha intenção de mudar de nome. Simplificando, Kenpachi Aozaki simplesmente não soava bem. Chega de formalidades. Vamos dar uma olhada nos nossos queridos membros do esquadrão da 11ª Divisão. Deixe que os chamados modelos de virtude marcial vejam que tipo de espírito nossos novos recrutas trazem. O sorriso de Gin Ishimaru não vacilou. Ryuzekeki e Izumo trocaram um olhar antes de sorrir. Não vamos decepcioná-lo, capitão. Era meio-dia. O sol brilhava intensamente, e nuvens se deslocavam preguiçosamente pelo céu. Raios dourados de luz atravessavam a cobertura de nuvens, lançando um mosaico de luz e sombra sobre os altos muros do quartel da 11ª Divisão, fazendo-os brilhar sob o sol. Este lugar parece melhor do que eu esperava. Pensei que Kigan o teria transformado em uma bagunça como Rukongai, comentou Masatsuki Aozaki enquanto se aproximava dos portões da 11ª Divisão. Com o auri branco sobre os ombros esvoaçando levemente ao vento. Uma rajada de vento em um dia escaldante de verão, era uma sensação revigorante. Kenpachi Kigan nunca se preocupou com administração ou gerenciamento. Os assuntos da 11ª Divisão sempre foram tratados pelo tenente, comentou Gin Ishimaru, olhando para Masatsuki Aozaki. Mas agora que o tenente caiu em batalha, quem supervisionará temporariamente as operações do esquadrão deverá ser o 3º assento, Itora Yamazaki. Masatsuki Aozaki encontrou o olhar de Gin Ishimaru, espreguiçou-se preguiçosamente e sorriu. Que coincidência! Parece que vou depender de vocês de agora em diante. Gin Ishimaru estava prestes a fazer um comentário sarcástico quando Ryuzekeki e Izumo falaram em uníssono. Por favor, deixe isso conosco, capitão. Gin Ishimaru suspirou e balançou a cabeça, impotente. Aqueles dois não tinham mais salvação. Mas Atsuki Aozaki sorriu ironicamente. Ótimo. Então ajude Gin também.
Sim, senhor. Os dois responderam respeitosamente. Ainda não me deixa escapar, né? Por que confiam tanto em mim? Isso está ficando irritante. Os pensamentos de Gin e Shimaru passavam por sua mente, mas exteriormente, seu olhar estava fixo no pátio à distância. Mesmo através das paredes grossas, os gritos animados dos Shinigami em treinamento podiam ser ouvidos altos e claros. Não é nenhuma surpresa, é a 11ª Divisão, o esquadrão de combate do Gotei 13. Os membros são realmente diligentes, disse Masatsuki Aozaki com um sorriso, dando um tapinha no ombro de Gin e Shimaru. Gin expirou lentamente e balançou a cabeça. Parece que gerenciá-los vai ser um incômodo. Masatsuki Aozaki se virou para ele, sua expressão repentinamente séria. Ishimaru, a chave para lidar com eles é a força. Vamos mostrar a eles o que temos. A 11ª Divisão tem suas próprias regras. Não deixe ninguém tomar o seu quarto assento logo no primeiro dia da minha capitania. Não vou decepcionar você, Gin. Ishimaru respondeu suavemente, assentindo. Masatsuki Aozaki riu, contanto que você entenda. Agora, eu me pergunto que tipo de recepção a 11ª Divisão preparou para nós? Tradicionalmente, a sucessão de um capitão da 11ª Divisão exigia o reconhecimento público do esquadrão. Mas como ninguém havia presenciado a batalha de Masatsuki Aozaki contra Kigan Kenpachi, mesmo com o apoio de Yamamoto, conquistar o reconhecimento não seria fácil. Gin Ishimaru sorriu ironicamente. Ouvi dizer que esses caras são bem teimosos. Esqueça a ideia de nos receber, eles podem nos expulsar. Masatsuki Aozaki girou os ombros e estalou o pescoço, sua excitação crescendo. Então não vou pegar leve com eles. Esses pirralhos precisam de uma lição de verdade, eles precisam entender a autoridade do capitão deles. É melhor não exagerar. Uma voz fria e composta os interrompeu. Lisa Yadimaru se aproximou rapidamente de longe, carregando uma pilha de documentos nos braços. Pedir ajuda a outras divisões para gerenciar seu esquadrão? Em todos os meus anos no Gotei 13, você é o único capitão que fez isso, Masatsuki. Masatsuki Aozaki riu levemente. Vamos lá, Lisa-san, não diga isso dessa forma. Afinal, a 8ª Divisão supervisiona toda a inteligência do Gotei 13. Tenho que fazer minha lição de casa antes de começar a recrutar de outros times, certo? Lisa Yadimaru suspirou exasperada. Se os outros capitães ouvissem você dizer isso, eles lhe dariam uma lição. Obrigada pela sua preocupação, Lisa-san. Masatsuki Aozaki se inclinou levemente com um sorriso encantador, fazendo as bochechas de Lisa corarem levemente. Mas não precisa se preocupar. Reforçar a 11ª Divisão foi uma decisão do mestre. Não importa o que aconteça, a 11ª Divisão é uma força de combate crucial. Uma grave escassez de oficiais de nível médio seria desastrosa em tempos de guerra. Não sou imprudente e não vou arriscar vidas. Lisa Yadimaru franziu os lábios, como se quisesse dizer mais, mas antes que pudesse, Gin Ishimaru falou. Chegamos. Assim que as palavras saíram de sua boca, o grupo olhou para cima. Na frente deles estavam as portas de madeira marcadas com o kanji para 11. 2 guardas estavam parados na entrada com expressões conflitantes. Após uma breve hesitação, eles pareceram decidir que, pelo menos na frente de estranhos, era melhor dar algum respeito ao novo capitão. Eles se curvaram formalmente. Ao entrarem no quartel da 11ª Divisão, a visão que o saudou foi a de um treinamento incansável. As mortes do capitão, do tenente e de vários oficiais do esquadrão parecem não ter tido qualquer impacto no esquadrão. Na verdade, como a divisão que valorizava a destreza marcial acima de tudo, a 11ª Divisão não lamentou a morte, apenas fortaleceu sua determinação. Masatsuki Aozaki liderou o grupo para o interior do quartel. Os membros da 11ª Divisão continuaram seu treinamento, ignorando completamente os 4 recém-chegados. Esses caras são demais. Como ousam ignorar o Aozaki-sama? Izumo murmurou com raiva. Ryuzeki permaneceu em silêncio, mas sua expressão era igualmente descontente. O rosto de Gin Ishimaru não mostrou nenhuma mudança, mas todos ao redor dele podiam sentir isso. Sua presença havia se tornado visivelmente mais fria, mais perigosa. Capítulo 120. Masatsuki Aozaki sorriu e acenou com a mão. Não precisa ficar tão nervoso. Eu conheço as tradições da 11ª Divisão, a reação deles é compreensível. Capitão Aozaki, uma voz hesitante soou por trás da multidão. Alguém da 11ª Divisão realmente me chamou de capitão. Masatsuki Aozaki virou a cabeça, estreitando os olhos. Diante dele estava um velho careca. E você é? Eu sou Yamazaki Tora, o 3º assento da 11ª Divisão, disse o velho em voz profunda. Sua manga se enrugou quando uma mão forte e envelhecida disparou de repente, alcançando a Zanpakuchi de Masatsuki Aozaki em sua cintura. Interessante. Então a 11ª Divisão não está cheia de idiotas, afinal. Masatsuki Aozaki sorriu, agarrou o pulso de Yamazaki e casualmente deu um soco. Que força! Sem hesitar, Yamazaki Tora deu um passo à frente, com uma expressão séria enquanto desferia um soco em resposta. Bang! Os punhos deles colidiram no ar, o impacto surdo ecoando pela sala. Masatsuki Aozaki soltou o pulso que havia agarrado. Yamazaki Tora mal conseguiu se segurar por um momento antes de ser arremessado para longe, quebrando a porta de papel, que se espatifou em pedaços. Como esperado, as expressões dos membros da 11ª Divisão mudaram ao verem seu 3º assento ser arremessado pelos ares. Mas em vez de raiva ou indignação, seus rostos demonstravam uma mistura de surpresa e choque. Ouvi dizer que o discípulo do capitão comandante possui força de capitão e até matou nosso antigo capitão, o traidor Kenpachi Kigan. Vendo em primeira mão, parece que os rumores eram verdadeiros. Uma risada calorosa ecoou quando Itora Yamazaki se levantou dos destroços, seu sorriso se espalhando lentamente.
Perdoe minha imprudência, Kenpachi Aozaki. É uma honra conhecê-lo. Balançando a cabeça, ele fez voar poeira e lascas de madeira de seus ombros. Desculpe, capitão, mas seu nome tem peso demais. Não há uma única pessoa no Gotei 13 que não tenha ouvido falar de seus feitos. Minhas mãos estavam coçando, e não resisti a me testar contra você. Espero que não se ofenda. Está tudo bem. Há muito tempo ouço falar do espírito guerreiro da 11ª Divisão, e vê-lo em primeira mão confirma isso. Mas Atsuki Aozaki retraiu o punho e estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar. Seu sorriso ousado carregava um carisma natural difícil de ignorar. Os olhos de Yamazaki e Tora piscaram enquanto ele examinava rapidamente a sala de treino. Após um breve, quase imperceptível, aceno de cabeça, ele apertou a mão oferecida. Obrigado, capitão. Ele se levantou com um sorriso. Você está aqui para inspecionar o quartel? Isso mesmo. Mas Atsuki Aozaki assentiu. Já vimos a maior parte e estávamos prestes a ir para a área do escritório. Momento perfeito. Acabei de terminar o treinamento. Por que não acompanho você até a sala do capitão? Sugeriu Itora Yamazaki com um sorriso descontraído. Isso funciona. Mas Atsuki Aozaki olhou para ele e disse casualmente, eu estava planejando te perguntar sobre o estado atual da divisão de qualquer maneira. E isso foi uma repreensão sutil à minha gerência? Itora Yamazaki piscou surpreso e se virou para olhá-lo. Mas Atsuki Aozaki ainda exibia aquele sorriso fraco, sem revelar nada de seus pensamentos. O grupo seguiu para a sala do capitão. Uma vez lá dentro, mas Atsuki Aozaki se virou para Itora Yamazaki, ainda sorrindo. Terceiro assento Yamazaki, este é meu primeiro dia como capitão, e ainda não estou familiarizado com a situação da divisão. Vamos conversar? Yamazaki Itora riu baixinho. Claro, capitão. Isso lhe convinha perfeitamente. Mesmo que Masatsuki Aozaki não tivesse procurado, ele teria dado o primeiro passo. Um capitão que causou tanto alvoroço em Seireitei valia a pena conhecer. Afinal, eles trabalhariam juntos por muito tempo. Deixar a divisão nesse estado tenso e incerto não faria bem a ninguém. Se a 11ª Divisão fosse apenas uma unidade logística, não faria diferença. Mas eles eram um esquadrão de combate, sempre os primeiros a entrar em batalha. Um relacionamento ruim entre o capitão e o esquadrão pode levar a baixas desnecessárias. Itora Yamazaki estava curioso. Que tipo de pessoa era esse jovem capitão? Qual era a posição dele em relação à 11ª Divisão? Ele responsabilizaria o time pelo comportamento anterior? Até agora ele parecia um homem tranquilo. Ousado, mas não arrogante, forte, mas não desprovido de calor. Em outra divisão, ele provavelmente não teria dificuldade em conquistar a lealdade de seus subordinados. Mas esta era a 11ª Divisão. E os guerreiros aqui não seguiram a bondade. Aqui, o respeito era conquistado com punhos e aço. Por favor, sentem-se. Falem à vontade, disse Masatsuki Aozaki com um sorriso, levantando a mão. Terceiro assento Itora Yamazaki, hoje é o primeiro dia do capitão Aozaki no cargo. Por que não havia ninguém para recebê-lo? A 11ª Divisão abandonou até mesmo a etiqueta mais básica? Itora Yamazaki mal havia se acomodado em seu assento quando a voz descontente de Gin Ishimaru soou na frente. Capitão Aozaki, os jovens são simplesmente ignorantes. São todos mulas teimosas, e eu não consigo controlá-los. Por favor, não leve isso a sério. Sem olhar para Gin Ishimaru, Itora Yamazaki manteve o olhar fixo em Masatsuki Aozaki. Ele sabia que essa era a intenção de Masatsuki Aozaki. Gin Ishimaru havia acompanhado Masatsuki Aozaki até ali. Sem sua aprovação tácita como Gin, como quarto assento, poderia questionar abertamente seu superior, o terceiro assento na frente de todos. Masatsuki Aozaki acenou com a mão em desdém e disse em um tom calmo. Itora Yamazaki, não precisa se menosprezar. Na 11ª Divisão, você é um dos membros mais antigos. Você é um oficial titular desde a época de Kenpachi Kuruyashiki, já faz 200 ou 300 anos. Então me diga, você não consegue controlá-los ou não quer? Enquanto ele falava, o olhar de Masatsuki Aozaki se aguçou, e uma pressão imponente encheu a sala. Agora ele entendia. Aquele velho era um veterano experiente que sabia como lidar com todas as situações. Ele era do tipo que ignorava elogios e críticas, o que significava que não adiantava adoçar as coisas. Era melhor simplesmente expor tudo. Isso. Itora Yamazaki hesitou, parecendo um pouco envergonhado. Na verdade, ele estava dividido. Queria que a 11ª Divisão voltasse aos trilhos, mas não suportava a ideia de um novato desconhecido quebrar a tradição de repente e assumir o posto de capitão. Foi exatamente como naquela época, quando a divisão acreditou que a vitória de Kigan Kenpachi era desonrosa, eles sacaram suas lâminas contra eles sem hesitação. Então, em vez de intervir, ele optou por deixar as coisas acontecerem naturalmente. Ele até usou alguns métodos sutis para aliviar as tensões entre Masatsuki Aozaki e os membros do esquadrão após sua chegada. Mas agora parecia que ele havia calculado mal. Este jovem capitão não era apenas forte, ele era mais inteligente que Kenpachi Kigan. Entendo onde você está, Itora Yamazaki, disse Masatsuki Aozaki. Itora Yamazaki olhou para cima e viu Masatsuki Aozaki se levantando lentamente, inclinando-se para frente com as duas mãos na mesa e um sorriso no rosto. Seu shihaku solto revelava um físico forte e refinado, e combinado com aquele sorriso confiante, havia uma presença inegável nele. Reúna todos os membros do esquadrão. Faça com que se reúnam no dojo. A 11ª Divisão valoriza a força acima de tudo, não é? Eles não reconhecem a minha força como capitão, não é? Então darei uma chance a eles. Estou desafiando toda a 11ª Divisão. Se alguém puder me derrotar, renunciarei ao cargo de capitão e partirei sem protestar. As pupilas de Itora Yamazaki se contraíram levemente. Ele não esperava que o novo capitão tivesse tanta coragem, que fosse capaz de deixar de lado o cargo de capitão tão facilmente.
Pela primeira vez, ele sentiu um pouco de admiração por aquele jovem. Depois de um longo silêncio, ele finalmente conseguiu dizer uma única palavra. Entendido. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.